E aí, pessoal, tudo certo? Professor Fredão, aqui do Mente Matemática, para uma das aulas que talvez seja a mais importante dessa nossa playlist, tá? Se você caiu aqui de paraquedas, existe uma playlist aqui no canal de análise combinatória que está super completa, tá? Então dá uma olhadinha, uma procurada aí no canal. E nessa aula de hoje a gente vai ver, né, ou responder uma pergunta que é muito recorrente de vocês, que é quando que eu vou usar arranjo ou quando que eu vou usar a combinação? Eu nunca sei, professor, quando é que eu vou usar arranjo, quando que eu vou usar a combinação. Bom, fazendo uma retrospectiva do que a gente já viu até agora, a nossa primeira aula dessa playlist foi sobre o princípio fundamental da contagem, que também é conhecido como princípio multiplicativo, tá? E tudo na análise combinatória deriva disso, tá? Depois do princípio fundamental da contagem, ou princípio multiplicativo, a gente viu a ideia de fatorial, que é um operador matemático que vai aparecer em todas as fórmulas, fórmulas de permutação, permutação com repetição, arranjo, combinação e daí em diante. Depois de fatorial, a gente viu o que é o nosso primeiro tipo de contagem, o nosso primeiro tipo de problema de contagem, que é uma permutação simples, tá? E agora a gente vai passar para o arranjo e para a combinação. Na verdade, quando eu dou essa aula, por exemplo, para alunos de Olimpíada de Matemática do ensino fundamental, a gente nem fala muito em fórmulas, eu nem falo de permutação simples, de arranjo, de combinação. A gente consegue fazer tudo, resolver todos esses problemas simplesmente com o princípio fundamental da contagem e um pouquinho de fatorial, da noção de fatorial para simplificar algumas contas, tá? Mas essa pergunta ela é muito recorrente, quando que eu vou usar arranjo, quando que eu vou usar combinação, então a gente vai tentar tirar essa dúvida nessa aula aqui, tá? Mas na verdade, o arranjo é um modelo que particularmente eu não acho que seja tão importante de vocês decorarem, enfim, porque todas as questões de arranjo, quando aparecem em vestibulares, eu resolvo por princípio multiplicativo, tá? E o arranjo, ele na verdade, em alguns materiais fora do Brasil, ele nem existe esse nome de arranjo. Ele recebe o nome de uma permutação, só que não é uma permutação simples, como a gente vai ver com esse exemplo 1 que está aqui, tá? E depois a gente vai passar para um problema de combinação e a gente vai fazer umas comparações das diferenças entre os dois. Mas na verdade, muito pelo contrário, eles não são nada similares, são dois problemas completamente distintos, tá? Um envolvendo ordenação e o outro não. Mas vamos aos poucos aqui, né? Vamos começar. Então, exemplo 1, utilizando as letras da palavra capítulo, a gente já fez algumas questões, né, que envolvem essa palavra, apenas uma vez, então não posso repetir essas letras. Quantas palavras de 8 letras poderíamos formar? Então, nessa letra A, o que a gente teria aqui seria mais ou menos o seguinte, né? Vou colocar aqui letra A. Você teria que tomar 8 decisões, certo? Que seria qual é a primeira letra, qual é a segunda letra, qual é a terceira letra, qual é a quarta, qual é a quinta, qual é a sexta, a sétima e a oitava letras que eu vou utilizar, tá? Para a primeira letra, se eu disponho de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 letras na palavra capítulo, eu vou ter 8 possibilidades, certo? Pode ser a letra C, a letra A, a letra P, a gente já viu isso, né? Não vou perder muito tempo com essa parte. Digamos que você escolheu a letra A, por exemplo. Tá? Se você escolheu a letra A, eu tenho para minha segunda decisão, para minha segunda letra, 7 possibilidades, que seriam as letras C, P, I, T até chegar no O. E o mesmo ocorreria, né? Essas mesmas 7 possibilidades ocorreriam se eu tivesse escolhido inicialmente a letra P. Eu teria C, A, I, T, enfim, são letras diferentes, essas 7, né, daquela primeira configuração em que eu tinha escolhido A, mas independentemente disso, eu tenho 7 possibilidades nessa segunda escolha. Para a terceira letra, eu teria 6 possibilidades, depois, como eu já usei 3, sobrariam 5 possibilidades, depois 4, depois 3, depois 2, depois 1. Na realidade, esse é um problema que a gente já conhece, que é um problema de uma permutação simples, porque você tem 8 letras que você quer ordenar, né, em 8 espaços, digamos assim, que são aqueles anagramas, né? São todas as trocas que você pode fazer entre aquelas letras, ok? Então isso aqui a gente já conhece. Isso aqui é uma permutação de 8, que é igual a 8 fatorial e cujo resultado é 40.320, ok? Na letra B, eu quero saber quantas palavras eu posso formar com as letras da palavra capítulo sendo utilizadas apenas uma vez, só que agora eu não quero palavras que tenham 8 letras, eu quero palavras com apenas 6 letras. Bom, o que muda aqui então para a gente? Vou aproveitar esse desenho, vou trazer ele para cá. Então, bom, o que vai mudar para a gente aqui agora é o seguinte, eu não vou ter que tomar 8 decisões, eu vou ter que tomar 6 decisões. Então,
Para a primeira decisão, eu continuo tendo 8 possibilidades, qualquer uma dessas 8 letras. Para a minha segunda decisão, continuo tendo 7 possibilidades, porque eu só não vou poder repetir a primeira letra, uma vez que eu só posso usar cada letra apenas uma vez. Para a terceira letra, 6, depois 5, depois 4, depois 3. Tá? E a nossa resposta, usando o princípio multiplicativo, seria 8 vezes 7 vezes 6 vezes 5 vezes 4 vezes 3, que vai dar 20.160. Mas não importa o resultado. O que eu quero que vocês entendam nesse momento, nesse ponto aqui da explicação, é o seguinte. Isso daqui, diferente da letra A, não é um fatorial, certo? Porque aqui você tinha bonitinho o produto dos 8 primeiros números naturais, que é o 8 fatorial. Aqui você não tem um 8 fatorial. Só que existe alguma forma de eu escrever isso como um 8 fatorial? Existe. Tá? Não exatamente como um 8 fatorial, mas usando a ideia do fatorial. Por quê? Porque o que falta para eu completar um fatorial aqui seria esse 2, que apareceria aqui, e esse 1, correto? Se eu tivesse esse produto, então eu teria como resposta aqui um 8 fatorial. Só que vejam que esses dois números não aparecem, né? O 2 e o 1. Então, eu meio que tenho que sumir com isso nesse meu 8 fatorial. Uma maneira de sumir com esse produto do 2 pelo 1 nesse fatorial é fazer a operação inversa. Se aqui desse lado da igualdade eu tive que multiplicar por 2 e por 1 para gerar esse 8 fatorial, então se eu quero agora sumir com isso, eu tenho que pegar esse resultado e dividir por 2 fatorial. E aí notem que, se eu sumo com isso daqui agora, notem que esse meu resultado, escrito em termos de fatorial, faz sentido, né? Porque o que seria 8 fatorial sobre 2 fatorial? Vou fazer aqui embaixo. 8 fatorial sobre 2 fatorial seria o mesmo que eu vou abrindo esse 8 fatorial, então ele fica 8 vezes 7 vezes 6 vezes 5 vezes 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1, dividido por 2 fatorial, só que 2 fatorial é justamente esse 2 vezes 1, né? Então eu cancelaria isso com isso e só sobraria esse produto que é o que eu tenho ali, ok? Pode parecer que eu estou confundindo as coisas, mas vocês vão entender onde é que eu quero chegar. O que vocês ainda não sabem é que eu já estou construindo com vocês, a partir desse exemplo, a fórmula do arranjo, ok? Mas a gente vai chegar lá. Então, continuando aqui, eu vou deixar dessa forma, 8 fatorial sobre 2 fatorial. Na letra C, ele quer a mesma ideia da letra B, só que eu reduzo ainda mais a quantidade de letras que eu tenho que escolher. Agora, eu não quero 6, eu quero 3 letras. Então, de novo, aproveitando já esse desenho que a gente tinha aqui, eu só tenho que tomar agora 3 decisões. Para a primeira decisão, eu tenho 8 possibilidades, quaisquer uma daquelas 8 letras. Depois, para a segunda decisão, eu tenho 7 possibilidades e aqui eu tenho 6. Então, o meu resultado, né, se a pergunta fosse só a letra C, seria bem tranquilo. Era 8 multiplicado por 7 multiplicado por 6. É o princípio fundamental da contagem, certo? Só que assim como eu fiz na letra B, será que eu tenho como escrever isso em termos de fatorial? Eu não quero escrever como 8 vezes 7 vezes 6, eu quero escrever em termos de fatorial, quero que apareçam fatoriais aqui. Então, vou dar aí 3 segundinhos para vocês pensarem, se você quiser pensar um pouco mais, dá um pause aqui. Como é que você escreveria isso em termos de fatorial? Bom, a resposta nesse caso é 8 fatorial dividido por 5 fatorial. Por quê? Porque 8 fatorial dividido por 5 fatorial, o 8 fatorial sobre 5 fatorial é 8 vezes 7 vezes 6, vezes 5, 4, 3, 2, 1, só que 5, 4, 3, 2, 1 multiplicado é o próprio 5 fatorial. E aqui eu cancelaria 5 fatorial com 5 fatorial e só sobraria o 8 vezes 7 vezes o 6. Bom, aqui a gente chegou no ponto que eu queria. Notem que, na letra B, eu tenho um 8 fatorial dividido por um 2 fatorial, correto? Só que esse 2 não apareceu nesse nosso problema da letra B, porque os números que aparecem aqui para a gente são as 8 letras da palavra capítulo, é o que a gente tem aqui no numerador, porque foi o que veio dessa primeira letra, né, que a gente tinha feito. E o que aparece aqui são essas 6 letras, eu quero utilizar 6. Então a minha pergunta é, de onde é que surgiu esse 2? Bom, esse 2, ele surgiu, na verdade, não sei se vocês vão lembrar, deixa eu puxar isso aqui para cá, tá? Surgiu do fato de eu ter utilizado 6 letras dentre aquelas 8 e não ter utilizado 2 dessas letras. Então, eu deixei aqui 2 letras inutilizadas,
correto? Só que esse número 2, na verdade, ele surgiu porque eu tinha 8 e usei 6. Então, essas duas letras inutilizadas, na verdade, elas representam aqui para a gente o 8 menos o 6, que são as 8 letras disponíveis menos as 6 que eu utilizei. Aí sobraram duas, correto? A mesma analogia eu poderia ter feito aqui, né? Se eu trago essa igualdade... Peraí que vai bagunçar aqui. Pronto. Se eu trago essa igualdade para cá, por que apareceu o número 5 aqui embaixo? Por que foi 5 fatorial, sendo que aqui eu tinha utilizado 3? Pelo mesmo motivo que aqui foi 2, porque aqui eu deixei de utilizar 5 letras, uma vez que eu utilizei 3. Então, notem que aqui eu vou ter um 8 menos 3, e foi por isso que apareceu aquele 5 fatorial, correto? Porque eu tive que dividir por 5 fatorial justamente por eu não ter utilizado o que seria aqui o 5 vezes 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1. Então, na verdade, para ficar mais claro, a gente entender o que vai acontecer daqui a pouquinho na fórmula do arranjo, esse 2 que está aqui fatorial, eu vou substituir por 8 menos 6 fatorial. E aqui embaixo, eu também vou substituir esse 5 fatorial por 8 menos 3 fatorial, porque foi por isso que surgiu o 2 e por isso que surgiu o 5, tá? E aí notem que eu tinha 8 letras, queria formar palavras com 6 delas, então ficou 8 fatorial sobre 8 menos 6 fatorial. Tendo 8 letras e querendo formar palavras com 3 letras, ficou 8 fatorial dividido por 8 menos 3 fatorial, correto? O que vocês acham que vai acontecer na letra D? Tá? Agora, eu não sei muito bem quantas letras, né, eu tenho. Eu só estou falando que eu quero agora palavras de K letras dentre aquelas 8. Então, logicamente, aqui, esse K tem que ser um número que seja menor ou igual a 8. Né? Se o K for igual a 8, a nossa solução é a da letra A. Se o K for igual a 6, a solução é a da letra B. Se K for 3, é a da letra C. Enfim, eu quero generalizar esse problema agora. Como que vocês generalizariam isso? Olhando para o que a gente fez aqui na letra A, na letra B e na letra C. A resposta correta é que na letra D eu teria 8 fatorial, uma vez que, independentemente desse K, ele sendo 8, 6 ou 3, a gente sempre teve aqui um 8 fatorial, e eu teria que dividir isso por 8 menos K fatorial. Pelo mesmo motivo que aqui, quando K era 3, eu substituí por 8 menos 3, e aqui, quando K era 6, eu substituí aqui por 8 menos 6 fatorial. Ah, Fredão, mas ali na letra A você não dividiu por ninguém. Bom, mais ou menos, tá? Porque eu poderia, se eu quisesse forçar a barra aqui, ter feito um 8 menos 8 fatorial, uma vez que o K é igual a 8. E 8 menos 8 fatorial é 0 fatorial, e a gente viu lá na aula de fatorial que o 0 fatorial ele é convencionado como sendo igual a 1. Logo, eu não preciso colocar esse 8 menos 8 fatorial aqui, porque isso aqui vai ser igual a 1. Então, não preciso escrever aquela divisão, mas eu poderia sim, tranquilamente, ter deixado aqui também como 8 menos 8 fatorial. E mesmo assim continuaria fazendo sentido. Beleza? Então aqui na letra D, a gente tinha 8 letras, das quais eu queria utilizar K dessas letras, certo? Se a gente fizer uma situação parecida com as que estavam aqui, tá? O que a gente teria nesse caso, só é um pouquinho mais chato da gente desenhar, porque a gente não sabe quantas linhas eu tenho que desenhar aqui agora, uma vez que esse K não está fixo, né? Então, vou colocar aqui duas decisões, tipo a primeira e a segunda, 3 pontinhos até chegar na Késima. E aqui eu não utilizei, também não sei exatamente quantas, mas se eu tinha 8 letras, das quais eu utilizei K para poder formar essas palavras aqui, então aqui sobram 8 menos K possibilidades, correto? E é por isso que a gente teria aqui o 8 fatorial dividido por 8 menos K fatorial, correto? Agora, vamos para uma questão extra, tá? Uma letra extra que vai estar aqui e que vai fazer com que vocês entendam depois a ideia do arranjo, tá? Imagina que não sejam 8 letras. Imagina que eu tenho uma palavra com N letras disponíveis, todas elas distintas, ok? Então, pode ser 8, pode ser 9, pode ser 10, pode ser 15, eu não sei, tá? São N letras distintas. E eu só posso usar cada uma dessas letras uma vez. Então, quantas palavras eu poderia formar? Aí eu teria aqui tipo uma letra E, né? Que eu tivesse K letras, palavras de K letras sendo formadas, com aquelas N letras distintas disponíveis.
Então, nesse caso, o que mudaria, né, em todas essas alternativas aqui, inclusive na letra D, é que o meu numerador não seria conhecido, né? Ele não seria 8, porque agora eu não sei quantas letras eu tenho aqui. Então, eu teria que colocar o numerador igual a n, e cada denominador, ao invés de ser 8 menos a quantidade utilizada, ficaria n menos a quantidade utilizada, correto? Então, se eu fosse generalizar o máximo possível aqui, pegando palavras que tenham n letras distintas e formando palavras que tenham k dessas n letras, então o que a gente teria como solução aqui seria n fatorial sobre n menos k fatorial, que é justamente a fórmula que a gente vai ter, já já a gente vai ver isso, para um arranjo de n elementos tomados k a k, ok? Só para ver se ficou claro para vocês, tá? Quais seriam, usando aqui a letra C como referência, né? Quais seriam essas palavras que eu poderia formar aqui de 3 letras com as letras da palavra capítulo? Então vamos voltar aqui agora para a palavra capítulo, tá? Poderia ser, por exemplo, a palavra CAP, poderia ser a palavra CPA, note que eu usei as mesmas 3 letras, só permutei elas de posição. Eu poderia ter usado outras 3 letras completamente distintas, poderia ser T ou L. Eu poderia ter usado uma dessas letras, tipo o C, uma dessas letras, que seria o T e o O. Então, notem que para essa primeira letra eu tenho 8 possibilidades, que é qualquer uma daquelas. Para a segunda letra eu só não posso repetir a primeira, e para a terceira letra eu só não posso repetir a primeira e a segunda, correto? É por isso que ficou 8 vezes 7 vezes o 6, tudo bem? Bom, isso que a gente fez aqui foram justamente problemas que a gente chama de arranjo, tá? E a gente vai ver daqui a pouco que, no fundo, esse arranjo é o mesmo que uma permutação, só que é uma permutação onde você não utiliza todas as letras, tá? Se você pega aqui, por exemplo, nessa fórmula e faz o K ser igual a N, que foi o que eu comentei lá da letra A, o que aconteceria se esse K fosse N? Você teria, teoricamente, um arranjo de N elementos tomados N a N, e na fórmula ficaria N fatorial sobre N menos N fatorial, só que isso é 0 fatorial, que é igual a 1, logo, isso aqui ficaria n fatorial, que é a própria fórmula de uma permutação de n elementos. Então, o arranjo está intimamente ligado a uma permutação. E aí a gente vai ver que a combinação não tem nada a ver com a permutação, beleza? É o que a gente vai ver mais lá na frente. Mas o arranjo, até por isso eu comentei no início do vídeo que alguns materiais de fora do país, eles nem falam em arranjo. Em alguns materiais, acho até que no Khan Academy, não sei se alguém aqui estuda pelo Khan Academy, eles usam tipo P de N para permutação e P de NK quando ele quer fazer o que a gente no Brasil chama de um arranjo de N elementos tomados K a K. Eles usam a mesma letra P porque no fundo é uma permutação, só que você não está utilizando todas as letras que estão ali, ok? E vou já colocar aqui a definição desse arranjo, e aí depois a gente faz mais esse exemplo que está aqui em cima para ficar claro, principalmente essa parte aqui da fórmula, tá? Que para alguns de vocês vai soar um pouco estranho. Mas então, o que é um problema de arranjo? Um problema de arranjo, ele é definido como a quantidade de maneiras de ordenarmos K objetos distintos escolhidos entre N objetos distintos disponíveis. Isso é um problema de arranjo. Então, o que a gente está fazendo aqui, por exemplo, na letra B, é ordenar 6 letras, ou seja, eu estou fazendo todas as trocas de posição possíveis entre 6 letras, sendo que essas letras foram escolhidas entre aquelas 8 disponíveis na palavra capítulo, beleza? Isso é um problema de arranjo, tá? Cada forma de ordenação é denominada um arranjo de N objetos tomados K a K, ou seja, você está escolhendo, né, dentre aqueles N objetos, você está tomando eles K a K, ou seja, de 6 em 6 ou de 3 em 3 e assim por diante. A gente costuma usar essa expressão aqui no Brasil. Logo, a quantidade de arranjos representada por ANK, então isso aqui é um arranjo de N elementos tomados K a K, é dada por essa fórmula, N fatorial sobre N menos K fatorial, que foi justamente o que a gente tinha deduzido aqui, fazendo esse passo a passo do exemplo 1, beleza? O que a gente vai fazer aqui agora, com esse exemplo 2, é fixar um pouco mais essa ideia e mostrar como que a gente chegaria nessa parte que está aqui, que vai aparecer em alguns materiais, alguns livros, vocês podem acabar ficando perdidos, tá? Mas sendo bem honesto, eu não uso essa fórmula, tá? Nunca, do arranjo, mas ela vai ser importante para a gente depois deduzir a fórmula da combinação. O que eu faço em problemas de arranjo como esse é simplesmente usar o princípio multiplicativo, princípio fundamental da contagem. Só isso, tá? Bom,
Exemplo 2, uma pessoa dispõe de N cores distintas para pintar uma bandeira com K listras adjacentes. De quantas maneiras essa pessoa, estava errado aqui, poderá pintar essa bandeira se cada listra deve ser pintada de forma distinta. Tá? Então, o que a gente tem aqui em linhas gerais você tem uma bandeira, essa bandeira ela está listrada, até vou fazer as listras assim, para ficar mais fácil da gente enxergar essa ideia desse produto. Aqui eu coloquei 3 pontinhos, tá? Então tem uma série de listras aqui no meio, que eu não sei definir exatamente quantas são. Para essa nossa primeira listra, que está aqui, quantas possibilidades eu teria para escolher a cor dessa listra se eu tenho N cores distintas para poder pintar essa bandeira? Bom, aqui eu poderia escolher essa cor que está aqui de N formas, correto? Já para a segunda listra que eu tenho aqui, eu não vou poder repetir aqui a mesma cor que eu utilizei para pintar essa primeira listra. Ou seja, se eu tiver pintado essa primeira listra de vermelho, eu não vou poder pintar essa daqui de vermelho, então sobram N-1 possibilidades. Suponha que eu tenha pintado essa listra aqui, por exemplo, de verde, então agora eu não vou poder pintar nem de vermelho e nem de verde, logo vão sobrar N-2 possibilidades para minha terceira decisão. E daí por diante isso vai continuar até que eu chegue na minha 10ª decisão. E esse número aqui generalizado é que ele é meio chato, né? Mas se a gente voltar nesse tipo de problema, tá? Imagina que eu tivesse 8 cores e eu quisesse pintar uma bandeira com 5 listras, beleza? Então, se fossem 8 cores disponíveis para 5 listras, eu teria aqui 8 possibilidades, depois 7, depois 6, depois 5, depois 4, seria a mesma coisa. Aqui eu não fiz, né, com 5. Então, vamos fazer com 6, só para ficar exatamente como estava lá no outro, né? Então, eu quero pintar 6 listras. Então, ficaria 8, 7, 6, 5, 4, 3, que é esse 3 que estava aqui. Só que notem que aqui eu parei no 3 porque eu não utilizaria 2 cores, né? Então, para essa decisão anterior, eu teria essas 2 cores e mais a cor que eu vou utilizar aqui. Então, generalizando, se você vai usar K dentre as N cores e, consequentemente, você não vai usar N menos K, então, na decisão imediatamente anterior a essa finalização do processo, você teria N menos K mais uma possibilidade. É por isso que aqui embaixo aparece, né, que o número de maneiras de fazer essa ordenação é N vezes N menos 1 vezes N menos 2, blá, 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 até chegar em N menos K mais 1, que é o que está aqui. E esse produto, de fato, se você algebrizar um pouquinho isso daqui, você vai ver que ele é N fatorial sobre N menos K fatorial, ok? Mas vocês estão vendo que esse problema desse exemplo 2, ele é muito parecido com esse, porque aqui uma troca de posição entre as cores muda a pintura da bandeira? Porque, por exemplo, aqui, ó, se eu tivesse pintado aqui de verde e só depois de vermelho, seria uma pintura diferente. Tudo bem? É esse tipo de situação que caracteriza os problemas de arranjo. É quando escolhidas cores, pessoas, letras, seja lá o que for, uma troca de posição entre essas escolhas, né? Ou uma troca na ordenação em que essas escolhas foram feitas, altera a configuração do nosso problema. Tudo bem? É isso que é a característica de um problema de arranjo e, como eu já disse, ele está intimamente ligado a uma permutação. No exemplo 3, olha o que acontece. De quantas maneiras distintas podemos escolher 3 dentre 5 cores disponíveis? Então, galera, cuidado aqui agora nessa questão, por quê? Eu vou colocar aqui 5 cores, tá? Vou colocar aqui, ó, deixa eu colocar um pouco maior. Laranja, vermelho, rosa, verde e preto, tá? Se você pensar da forma como a gente estava pensando nos outros problemas, você poderia pensar assim, bom, se eu quero escolher 3 cores dentre essas 5 cores disponíveis, então eu vou ter que tomar 3 decisões. A minha primeira decisão, eu posso tomar de 5 formas, porque pode ser qualquer uma daquelas cores. A minha segunda decisão, eu vou poder tomar de 4 formas, porque eu tenho que escolher 3 dentre aquelas 5, né? Então tem que ser 3 distintas aqui obrigatoriamente. E a minha terceira decisão, eu teria 3 formas de tomar, que seriam não repetir aquelas 2 primeiras. Por exemplo, a minha primeira decisão poderia ser escolher a cor preta, a minha segunda decisão poderia ser escolher essa laranja,
porque eu só não poderia escolher a preta, mas poderia escolher qualquer uma das outras. E a minha terceira decisão poderia ser a escolha daquela vermelha, correto? Só que, vamos ver se vocês concordam comigo. Se aqui eu tinha 5 formas, eu também poderia ter escolhido no início a vermelha. Não poderia? Que saco isso aqui. Vamos lá. A segunda decisão, se eu escolher a vermelha inicialmente, eu poderia ter escolhido também a preta. Poderia ter sido essa minha segunda decisão. Concordam? Assim como a minha terceira decisão poderia muito bem ter sido o laranja. Correto? Porque eu só não poderia repetir o vermelho e o preto. A minha grande pergunta para vocês é, com o que está escrito aqui no exemplo 3, de quantas maneiras distintas podemos escolher 3 dentre 5 cores disponíveis? Vocês acham que esse grupo que foi formado aqui de 3 cores é diferente desse grupo que foi formado aqui de 3 cores? Sim ou não? A resposta é não. Nesse caso, você não está pintando, por exemplo, uma bandeira. Porque se você estivesse pintando uma bandeira, pintar a primeira lista de preto ou de vermelho já vai fazer com que elas sejam bandeiras diferentes. Mas aqui você está pura e simplesmente querendo escolher 3 dentre aquelas 5 cores. Então, escolhidas essas 3 cores, quando você troca elas de posição, na verdade você não altera a configuração do seu problema. Esses 2 grupos, eles são idênticos. Assim como seriam idênticos se eu tivesse feito, por exemplo, essa outra escolha aqui, ó. Certo? Assim como eu teria, na verdade, quantas formas de trocar esses objetos de posição, gerando sempre o mesmo grupo de 3 cores. Se você está mais ligado aí e assistir os vídeos anteriores, você vai perceber que a quantidade de formas de trocar essas 3 cores de posição aqui seria uma permutação de 3. Então, eu poderia fazer 6 desenhos para essas mesmas 3 cores, que se eu fizesse só 5 vezes 4 vezes 3, né, se eu falasse que a minha resposta aqui é 5 vezes 4 vezes 3, eu estaria contando muito mais do que eu deveria. E a minha pergunta é, quantas vezes a mais do que eu deveria eu estaria contando esse problema? E a resposta é 6. Eu vou desenhar aqui todas dessa vez, só para ficar claro, tá? Eu poderia ter aqui também, ó, preto com vermelho com laranja, seria a segunda forma. Aqui eu poderia ter vermelho, preto e laranja, assim como eu poderia ter vermelho, laranja e preto. E eu também poderia ter laranja, vermelho e preto, assim como eu poderia ter laranja, preto e vermelho. Então, notem que são 6 configurações distintas. Então, eu estou contando 6 vezes algo que eu só deveria ter contado uma vez, porque todas as outras 5 vezes que eu contabilizei aqui são meras repetições daquele primeiro. Logo, se eu quisesse corrigir isso daqui pelo princípio multiplicativo, bastaria eu ter feito 5 vezes 4 vezes 3 e ter dividido por 6, porque eu só quero contabilizar uma daquelas 6 possibilidades. Então, na verdade, eu quero 1/6 daquele total, que é o 5 vezes 4 vezes 3. E aí, fazendo essa conta, a gente vai ver aqui que o 6 pelo 3 fica 2, o 2 pelo 4 fica 2, e isso daria como resposta um 10. Notem que eu ainda não falei em combinação, mas esse 10 que a gente teve aqui como resultado, já dando um spoiler para vocês, é uma combinação de 5 elementos tomados 3 a 3, tá? Mas agora eu fiz questão de desenhar isso com bastante calma, para que a gente possa entender a diferença de combinação para arranjo e como que eles se relacionam numericamente, tá? Então, nesse exemplo 3, ó, de quantas maneiras distintas podemos escolher 3 dentre as 5 cores disponíveis? As minhas escolhas, a minha resposta para esse exemplo 3 está aqui nessa coluna, beleza? Esqueçam o que aparece aqui depois por enquanto, tá? E só para mostrar para vocês algo que é fundamental em análise combinatória, eu fui desenhando aqui seguindo uma lógica para essas 5 cores, tá? Que vocês vão perceber que é a seguinte. Eu começo sempre da esquerda, eu peguei 5 cores aqui, né? Vermelho, rosa, azul, verde e preto. Eu começo com os 3 da esquerda, então vermelho, rosa e azul. E enquanto eu puder manter os da esquerda, eu vou pulando os que estão mais à direita para a direita. Então, olha só. A primeira forma que eu peguei foi vermelho, rosa e azul. É o que está aqui. A próxima foi vermelha, rosa e eu não posso pegar de novo o azul, então pulei para o verde. Então, a próxima forma que eu tenho de selecionar 3 dessas cores seria o vermelho, o rosa e o verde. Depois eu pulei para vermelho, rosa e preto, que é o que está aqui. Depois eu pulei
não posso mais colocar vermelho e rosa, porque eu não tenho mais para onde pular. Então eu fui para vermelho, azul e verde. Notem que eu não fiz vermelho, azul e rosa, porque vermelho, azul e rosa é a mesma coisa que vermelho, rosa e azul. É o mesmo grupo de 3 cores, correto? Então eu fui para vermelho, azul e verde, que é o que está aqui. Depois, vermelho, azul e preto, que é o que está logo aqui abaixo. Depois, não tenho mais como pular para a direita do preto, então eu vou pular para vermelho, verde e preto, é o que está aqui. Quando eu cheguei no vermelho, verde e preto, eu não consigo mais pular para a direita nem o preto nem o verde. Então eu vou ter que tirar esse vermelho daqui e começar a desenhar os que tem rosa. Então volto para rosa, azul e verde, que é o que está aqui, rosa, azul e preto, que é o que está aqui, rosa, verde e preto, que é o que está aqui, e azul, verde e preto, que é o último, e aí eu não tenho mais como deslocar ninguém para a direita. Logo, a gente comprova aqui que para escolher 3 dessas 5 cores, eu posso fazer isso de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 formas, que é o que a gente tinha visto logo aqui atrás, né? Que seriam 10 possibilidades mesmo. Só que, como eu disse para vocês antes, se você tivesse feito 5 vezes 4 vezes 3, isso daqui seria um problema de um arranjo de 5 elementos tomados 3 a 3, correto? E isso daqui daria 60. Mas a nossa resposta, que é um problema de uma combinação de 5 elementos tomados 3 a 3, a gente viu que deu 10, não é? Qual é a relação que existe entre esse 10 e esse 60? A relação que existe entre o 10 e o 60 é que o 60 ele é 6 vezes maior do que o 10. E existe um motivo para ser 6 vezes maior do que o 10, porque para cada desenho desse que eu tenho aqui, para cada escolha de 3 cores, eu poderia permutar essas 3 cores de 3 fatorial formas, né? Isso que está aqui, ó, esses 6 desenhos que eu fiz aqui, são as permutações daquelas 3 cores, que é o 3 fatorial, que é igual a 6. Note que eu segui a mesma lógica aqui, ó, vermelho, rosa, verde, vermelho, verde, rosa, né? Troquei esses dois. Agora, comecei pelo rosa, rosa, vermelho, verde, rosa, verde, vermelho. Depois eu pulei para o último, que era o verde, verde, vermelho, rosa, verde, rosa, vermelho. São 3 fatorial formas de permutar essas cores naqueles 3 espaços, logo uma permutação de 3, que é igual a 6. Então é por isso que esse arranjo é 6 vezes maior do que aquela combinação. Porque para cada um desses 10, né, ó, eu desenhei esse e desenhei esse, mas eu poderia ter feito o mesmo para todos os outros, mas não teria espaço aqui, né? Então, para cada uma dessas 10 formas, eu tenho 6 formas de permutar esses elementos. Logo, eu teria 60 formas de ordenar esses elementos, caso essa troca de posição entre eles mudasse a configuração do meu problema, o que não acontece aqui, mas aconteceria, por exemplo, aqui na bandeira, assim como aconteceria nos anagramas da palavra capítulo, beleza? Então, aqui eu já deixei pronto aqui embaixo, ó, algo para vocês poderem visualizar, que é o que a gente tem aqui é uma que a gente chama de uma combinação de 5 elementos tomados 3 a 3, ok? Que é quando essa ordenação ela não importa, ou quando a troca de posição entre esses elementos não muda a configuração do meu problema. O que a gente teria aqui como solução, que seriam esses 60 desenhos, seriam arranjos de 5 elementos tomados 3 a 3. É como se aqui você só estivesse escolhendo as cores que você vai utilizar para pintar essa bandeira, tá? Que a gente fez aqui, né? Da pintura da bandeira. Então, digamos que você tenha 5 cores e primeiro eu te digo, escolha 3 cores para poder pintar essa bandeira. Se eu só te falar para escolher 3 cores, que foi o que a gente fez aqui, não importa se vai ser primeiro vermelho, depois rosa, depois verde, ou primeiro vermelho, depois verde, depois rosa. É a mesma escolha de 3 cores, né? E depois, se eu pedisse para vocês, agora pinte a bandeira, de quantas formas eu poderia pintar essa bandeira? Aí seria 60 possibilidades, porque para cada uma daquelas 10 formas de escolher a cor, você teria 6 formas de pintar aquela bandeira, correto? Então notem que o que a gente tem aqui é que uma combinação de 5 elementos tomados 3 a 3. Quando eu multiplico por essa permutação dos 3 elementos, eu chego em um arranjo de 5 elementos tomados 3 a 3. Por que essa relação que eu desenhei aqui embaixo é importante? Porque é isso que vai fazer com que a gente chegue na fórmula da combinação. Porque se eu generalizar isso, eu tenho que uma combinação de n elementos tomados k a k, multiplicada pela permutação dos k elementos escolhidos. Isso vai ser igual a um problema de arranjo de n elementos tomados k a k. Logo, a nossa fórmula para a combinação nk vai ser a fórmula do arranjo dividida pela da permutação, só que o arranjo de n elementos tomados k a k é n fatorial sobre n menos k fatorial,
e a permutação de k elementos é k fatorial. Só que quando você tem uma fração de fração, você mantém a primeira, que é o n fatorial sobre n menos k fatorial, multiplica pelo inverso da segunda, então vai ser 1 sobre k fatorial aqui, e a gente vai acabar chegando na fórmula da combinação, que é n fatorial sobre k fatorial, n menos k fatorial, que vai estar ali na próxima página. Enfim, aqui a gente já está ficando sem espaço. Deixa eu puxar para cá. Então, isso aqui vai ficar n fatorial sobre k fatorial, n menos k fatorial, ok? Que é o que a gente tem aqui. Tá? E aí aqui eu espero que fique claro para vocês qual é a diferença entre arranjo e combinação, beleza? Por quê? O arranjo, a gente viu que era a quantidade de maneiras de ordenarmos, por isso que eu marquei aqui de vermelho, k objetos distintos escolhidos entre n objetos distintos disponíveis, beleza? E essa forma de ordenação ela é dada por esse produto que é n fatorial sobre n menos k fatorial. Esse é um problema de arranjo. Então, arranjo envolve ordenação, que é uma ideia da permutação também, né? Lá em permutação, a gente também ordenava os objetos. Na combinação, a gente não está preocupado com a ordenação, a gente só está preocupado com a escolha. Eu quero só escolher k objetos distintos entre n objetos distintos disponíveis, e isso vai ser dado por n fatorial sobre k fatorial n menos k fatorial, uma vez que isso aqui vai ser aquele arranjo dividido por k fatorial. Notem que aqui tem um termo até interessante que é cada subconjunto assim formado é denominado uma combinação de n objetos tomados k a k, e essa quantidade de combinações, que é representada por combinação nk ou por esse binômio que a gente vai ver mais lá na frente, é dada por combinação nk, que é n fatorial, k fatorial, n menos k fatorial. Por que essa ideia de subconjunto ela é importante? Porque quando eu tenho conjuntos, por exemplo, em que eu tenho os elementos A, B e C, se eu quero escolher dois desses elementos, esse subconjunto formado por A e B é o mesmo subconjunto formado por B e A, uma vez que essa ordenação lá na linguagem de subconjunto, ela não é importante para a gente. Na matemática, quando você tem essa chave, ela não implica em ordenação, beleza? Então, de certa maneira, em alguns livros vocês vão encontrar que uma combinação é a quantidade de subconjuntos que você consegue formar de um conjunto que tem n elementos e você quer formar subconjuntos de k elementos dentre aqueles n disponíveis. Tá? Uma curiosidade, até usando esse exemplo, eu não tinha previsto isso aqui antes da aula, mas eu vou aproveitar para falar com vocês. Vou fazer aqui mesmo, depois a gente faz esses exemplos. Se você tiver um conjunto que tenha 3 elementos, né? Lá em conjuntos, você teria como subconjuntos possíveis o vazio, você teria todos os subconjuntos unitários, que seriam a escolha do A ou do B ou do C, você teria todos os subconjuntos duplos, que seria escolher o AB, o AC ou o BC, e você teria um subconjunto que seria o A, o B e o C. Aqui você tem como resposta 1, que é o vazio, que é quando você não escolhe ninguém. Aqui são 3 subconjuntos unitários, 3 subconjuntos duplos e 1 subconjunto triplo. Só que isso daqui nada mais é que uma combinação 3-0. Se você pegar essa fórmula e aplicar a combinação 3-0, você vai ver que isso é a quantidade de maneiras de eu escolher 0 elementos dentre aqueles 3 que eu disponho. Isso vai dar 1. Aqui você vai ter uma combinação 3-1, e aqui você vai ter uma combinação 3-2, e aqui você vai ter uma combinação 3-3. Ok? Só uma curiosidadezinha aproveitando aquela fórmula de combinação. E aí, para a gente fechar, vamos fazer os exemplos 4 e 5 e a gente vai terminar de ver essa diferença entre arranjo e combinação. Tá? Esse vídeo ele é um pouco mais longo, mas é porque esse tópico de arranjo e combinação é um tópico que muita gente tem dificuldade. Muita gente fica se perguntando quando que usa arranjo e quando que usa combinação, então fiz questão de deixar um vídeo mais longo mesmo, para que isso ficasse o mais claro possível, beleza? Então, exemplo 4, em uma turma de 30 alunos, de quantas maneiras podemos escolher 3 alunos, sendo que um deles representará a turma na OBM, um outro aluno na OBF e um outro aluno na OBQ, né? Na Brasileira de Matemática, Brasileira de Física e Olimpíada Brasileira de Química. Então, digamos que a minha primeira decisão, e aqui tanto faz, tá? Você pode começar pela OBM, pela OBF ou pela OBQ, tanto faz, não importa muito a sua primeira decisão. Tá? Não tem uma lógica que primeiro eu tenho que escolher uma, depois a outra, porque eu tenho mais restrições e tal.
Então, se eu comecei pelo OBM, de quantas maneiras eu posso escolher o primeiro aluno que vai representar aquela turma na OBM? Bom, eu vou ter 30 possibilidades, correto? Digamos que a minha segunda decisão agora seja a escolha do aluno que vai para a OBQ. Como tem que ser um outro aluno, então não pode ser o que eu já escolhi para a OBM. Então sobram 29 possibilidades. A minha terceira decisão pode ser, para a OBF, qualquer um dos alunos, exceto o que vai para a OBM e para a OBQ, então sobram 28 possibilidades, correto? A minha resposta nessa quarta questão seria 30 vezes 29 vezes 28, que aí não me interessa muito o resultado, vai dar um resultado bem grande até, mas o que eu quero que vocês percebam é, a gente nem falou de arranjo, e a gente conseguiu resolver uma questão que na verdade é um arranjo. Por quê? Você tem 30 elementos e você quer tomá-los 3 a 3, sendo que uma troca de posição entre eles muda a configuração do seu problema. Uma vez que se você escolhe o aluno A para a OBM, o B para a OBQ e o C para a OBF, é diferente de você escolher o C para a OBM, o A para a OBQ e o B para a OBF. São formas distintas de você ordenar esses alunos. E se você colocasse na fórmula, isso aqui ficaria 30 fatorial sobre 30 menos 3 fatorial, que é 30 fatorial sobre 27 fatorial, e se você for abrindo 30 fatorial até cancelar com 27 fatorial, vai sobrar exatamente o que está aqui, ok? Já no exemplo 5, em uma turma de 30 alunos, de quantas maneiras podemos escolher 3 alunos que representarão a turma na OBM? O que muda aqui, galera? E aqui é que está essa diferença fundamental entre o arranjo e a combinação. A sua primeira decisão vai ser qual aluno vai representar a turma na OBM. Isso aqui pode ser 30 possibilidades. A sua segunda decisão também é a OBM. Você vai ter 29 possibilidades. A sua terceira decisão também está ligada à OBM. Então você vai ter 28 possibilidades. Como aqui os alunos eles vão estar ligados a uma mesma característica, que é a participação na OBM, se você escolheu primeiro o A, depois o B, depois o C, esses 3 estão participando da OBM, assim como se eu tivesse escolhido C, B ou A, não é? Assim como se eu tivesse escolhido B, A e C. Assim como se eu tivesse escolhido B, C, A. Assim como se eu tivesse escolhido A, C, B ou também C, A, B. São aquelas 6 formas que a gente já viu antes de permutar esses 3 elementos naquelas 3 posições. Todos esses trios que eu formei aqui são trios idênticos, porque os 3 mesmos alunos estão participando da OBM. Ou seja, se eu só fizesse nessa questão 30 vezes 29 vezes 28, eu estou contando muito mais do que eu deveria. E quantas vezes a mais do que eu deveria? 6 vezes. Como é que eu faria para corrigir isso? Se eu não conhecesse combinação e soubesse só princípio multiplicativo, eu teria que dividir isso por essas 6 formas de permutar aqueles 3 elementos, correto? Só que notem que esse problema é um problema de combinação de 30 elementos tomados 3 a 3. Por quê que é uma combinação? Porque alguns alunos ou alguns professores ensinam que a ordem não importa, e de fato aqui, a ordem que eu fiz essa escolha não importa, ou o que eu prefiro falar é, se você muda, se você permuta os elementos de posição naquelas decisões, isso não altera a configuração do seu problema, e não altera porque os 3 têm a mesma característica dentro daquele grupo, que é os 3 vão participar da OBM. Então, no fundo, a pergunta que eu estou fazendo aqui é, de quantas maneiras podemos escolher 3 dentre aqueles 30 alunos? Porque os 3 vão participar da mesma coisa, que é da OBM. Muito parecido com o que aconteceu aqui, com de quantas maneiras distintas podemos escolher 3 dentre 5 cores disponíveis. Então aqui, se eu jogasse na fórmula, se eu olho para esse problema, identifico como uma combinação e jogo na fórmula, isso é 30 fatorial sobre 3 fatorial, 27 fatorial. Deixa eu até ser um pouquinho mais devagar aqui, não pular muitas etapas. Seria 30 fatorial, que é esse n, dividido por 3 fatorial, que é esse k, e ainda aqui teria que ter um 30 menos 3 fatorial, que seria esse nosso n menos k fatorial que estava ali, ok? E aí sim, ficaria 30 fatorial sobre 3 fatorial vezes 27 fatorial, só que 30 fatorial sobre 27 fatorial, a gente já tinha visto aqui em cima, que esse 27 fatorial ia cancelar, só ia sobrar 30, 29 e 28. Então, dessa divisão, sobraria o 30 vezes o 29 vezes o 28.
E aí, esse produto eu ainda teria que dividir por 3 fatorial, que é aqueles 6, que são aqueles 6 desenhos que eu tinha feito aqui antes. Tranquilo? Bom, o que eu quero que vocês tentem fazer, então, antes da nossa próxima aula, tá? Quero que vocês tentem resolver essa questão do Enem 2009, tá? Vou deixar ela aqui para vocês tentarem resolver. E também quero que vocês resolvam essa questão do Enem 2015. Tá? A gente vai começar a aula que vem resolvendo essas duas questões, a do Enem 2009, a do Enem 2015. A nossa próxima aula, eu vou focar mais agora em problemas de combinação, porque, na minha opinião, são os dois principais tópicos que você precisa dominar em análise combinatória, é princípio fundamental da contagem e combinação, tá? Saber identificar esses problemas e algumas variações que ocorrem dentro de combinação. E também na aula que vem a gente vai ver um tipo de combinação específico que foi cobrado no Enem 2019 em 2 questões, que são as chamadas partições, tá? Tanto partição ordenada quanto partição não ordenada. Se você gostou dessa aula, se ficou mais clara para vocês essa diferença entre arranjo e combinação, deixa aí o seu like. Se você ainda não está inscrito no canal, se inscreve e ativa as notificações para não perder os próximos conteúdos do canal. E a gente se vê no nosso próximo vídeo, beleza? Professor Fredão por aqui, um abraço e bons estudos para vocês.